Quando falamos em estupro de vulnerável, logo relacionamos a crianças, mas existem outras vítimas. Como o próprio nome diz, qualquer pessoa incapaz de consentir com o ato sexual está sofrendo um abuso. Em São Paulo, uma mulher com dificuldade de locomoção foi violentada sem nenhuma chance de defesa. E quando as vítimas são estupradas depois de mortas, foi o que aconteceu com duas meninas de apenas 3 anos. As lágrimas vêm da lembrança trágica de um dia que parecia normal. O vô da Beatriz, meu ex-marido, deu dinheiro para ela comprar doce. Ela foi lá, comprou doce, voltou, saiu de novo, comprou, voltou. E ela sempre brincava por ali, mas sempre entrava e saía dentro de casa. Mas naquele domingo foi diferente. Aí demorou uns 10, 15 minutos para ela entrar, como ela sempre vai e vem. Aí eu já achei estranho. E falei, peraí que eu vou dar uma olhada na Bia, porque ela ainda não veio aqui. Quando fui olhar, ela já tinha sumido. Beatriz Moreira dos Santos tinha 3 anos quando foi sequestrada nesta comunidade na zona leste de São Paulo. No momento do rapto, ela brincava com a amiga Adriele Mel Porto, da mesma idade, que também desapareceu. Nós procuramos em todo canto, nós fomos em todo lugar. E corria quando alguém ligava, esperançosos que ia achar. E depois acontecer isso. As duas famílias só saberiam o que realmente aconteceu quase 3 semanas depois. Foi um vizinho que, no Dia das Crianças, encontrou as meninas mortas dentro de um carro nesse terreno baldio. Ela é minha filhinha, é o que pôs no mundo, é o que sofri e tô sofrendo, ainda pior porque tô sem ela. Eu não quis nem ver. Eu não quero ter a imagem do como vou encontrar, eu quero ter a imagem dela, como ela sempre vinha até mim, chamando de mãe, indo pra mim. Uma mãe sabe como é, quando perde um filho, é como perder um braço, uma parte dela. Dá pra me conformar, né? Marcelo Pereira de Souza e Everaldo de Jesus Santos foram presos uma semana depois. Foi a esposa de Marcelo que contou à polícia que o marido tinha participação nos assassinatos. No dia seguinte ao desaparecimento das meninas, ele confessou a ela que ele havia, juntamente com o Everaldo, estuprado e matado as meninas. Nós confrontamos o Marcelo com essas informações que nos foram passadas pela esposa dele. Ele confessou a prática do crime. Marcelo já havia passado 6 anos preso por ter violentado uma menina de 7 anos em 2005. Mas o desejo por crianças só aumentou, encontrou um parceiro para o crime e a oportunidade perfeita. No dia do desaparecimento das meninas, eles se encontraram, ele e o Everaldo se encontraram em um bar, passaram a beber bebidas alcoólicas e, na verdade, eles já estavam de olho nas duas meninas, por conta de elas ficarem sempre ali na comunidade muito vulneráveis, sem vigilância dos seus responsáveis. E ambos revelaram que têm atração sexual por crianças. Os 2 homens vão responder por homicídio, sequestro, ocultação de cadáver e estupro de vulnerável. Só que nesse caso, uma modalidade diferente. É que os estupradores revelaram para a polícia que Bia e Mel foram violentadas depois de serem mortas. A informação, que foi confirmada pelos laudos da perícia, deixa a história ainda mais macabra. E levanta uma dúvida: será que a lei para proteger as nossas crianças é rigorosa o suficiente? A modalidade criminal do estupro de vulnerável foi criada em 2009. Antes disso, não existia no Código Penal um artigo específico para defender as crianças dos abusos sexuais. Hoje, qualquer ato libidinoso que envolva menores de 14 anos é encarado pela Justiça como estupro. O consentimento da vítima não é sequer levado em consideração.
o menor de 14 anos ele ainda não tem amadurecimento suficiente para escolher. Então, o Código Penal está escolhendo por ele. Você não pode ter ato libidinoso antes de 14 anos. Você não tem amadurecimento para saber com quem você deve ou não ter aquela atividade sexual. Mas o aparente endurecimento da lei ainda deixa lacunas. A Ana Carolina enfrenta uma delas. Ela já era adulta quando foi estuprada, mas o ataque aconteceu pouco depois dela sofrer um acidente vascular cerebral que prejudicou os movimentos. A dificuldade que ela enfrenta até hoje tornou impossível reagir ao estuprador numa rua de São Paulo. Do nada surgiu esse carro e parou, ele começou a falar e eu falei, fala mais alto porque eu não estou te ouvindo. Nisso, ele apontou a arma para mim, aí eu olhei assim e eu falei, não dá tempo de eu entrar no posto de gasolina, não dá tempo de eu correr. Se eu der a volta por trás do carro, ele me dá um tiro nas costas. E eu não quero morrer, foi a única coisa que eu pensei. Foram quase 30 minutos de terror. Eu sentia muito nojo, náuseas o tempo todo. E eu só pensava em sair dali e ele falava, eu vou te matar, eu vou te matar. E quando acabou, ele ainda mandou eu subir em cima dele, ele me obrigou a subir em cima dele. Eu subi em cima dele, eu falei, moça, eu não dou conta. E aí ele falou, se vira, dá teu jeito. Desse jeito, se vira, dá teu jeito. Aí foi onde eu subi em cima dele, com muita dificuldade. Ela nem imaginava que difícil mesmo seria provar para a justiça o que parece óbvio. Ela não estava numa condição normal. A sua resistência foi diminuída em razão da sua condição física. Talvez, se ela estivesse numa condição normal, como todos nós, talvez ela poderia ter até tentado uma fuga, o que impossibilitou em razão justamente desse problema anterior que ela teve. Adson Muniz Santos foi preso na capital paulista no último mês de outubro, 4 anos depois de atacar a Ana. Eu nunca matei ninguém e nunca estuprei ninguém forçado. O suspeito é vereador suplente na cidade baiana de Jussiape e já teria sido acusado de assédio por pelo menos outras 20 mulheres. Ele me puxou para dentro do hotel, tentou me arrastar para dentro do hotel. Ainda bem que eu faço defesa pessoal, eu luto Muay Thai, e aí eu consegui me defender, empurrar ele e fugir. A Ana ainda tenta provar que o caso dela é diferente e mais grave. É uma raiva, é um ódio, porque a minha vida toda causou muita dor, muito sofrimento. Mas hoje a frustração virou luta. Faltam 2 anos para Ana se formar advogada e ela quer ser especialista em casos como o que ela enfrentou. Enquanto não tem o diploma, usa a internet para ajudar quem precisa. Essas vítimas, elas acabam entrando em contato comigo, elas acabam criando coragem, elas perguntam, olha, o que eu posso fazer aqui, nesse caso? Ó, meu caso é assim, assim, assim. O que eu posso fazer para que esse cara fique preso? Muitas mulheres acabaram criando coragem e indo para a mídia. Denunciar. Inclusive crianças. Hoje elas vão, elas podem não mostrar o rosto, mas elas vão e elas não têm medo de denunciar.